Pai do Senhor, irmãos. Lição 11. Quem está com a revista, quem não está com a revista, quiser abrir. Carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler capítulo 1, versículo de 3 a 6 e 9 a 11. A palavra do Senhor diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Versículo 9. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Também nós vamos ler Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Amém. Palavra do Senhor. Bom, nós vamos começar primeiro entendendo o título da lição, né? Porque o título da lição é maturidade sustentável, mas a palavra sustentável aqui não tem nada a ver com meio ambiente, com boas práticas das coisas, de cuidar, de reciclar, não é esse sustentável aqui não. Mas no sentido de contínuo. A gente veio nesse trimestre falando de maturidade, de crescimento espiritual. Só que crescimento espiritual não pode ser aqueles gráficos, né? Sobe, depois... Não, você tem que ser constante, né? Então, o crescimento espiritual, como o próprio nome diz, a maturidade ela tem que ser uma crescente, né? Porque mesmo que você tenha um crescimento espiritual muito grande num curto tempo, porque nós conhecemos pessoas assim, tem pessoas que se convertem e com pouco tempo alcançam uma maturidade espiritual muito rapidamente, né? Alcançam um conhecimento, se empenham na leitura da palavra, se empenham em conhecer ao Senhor. Mas isso não pode ser, e depois a pessoa estagna, fica naquele... É isso que nós vamos falar hoje, nós não podemos ter a maturidade no sentido dela estagnar, né? Você achar que já sabe tudo, que já conhece tudo, e aquilo ficar numa contínua. Mas sim que esse crescimento, essa maturidade, todo dia você seja espiritualmente melhor do que ontem, né? Ou seja, todo dia você aprenda algo novo com a palavra, aprenda algo novo com o Espírito Santo, né? E que você tenha cada dia mais um aumento nessa maturidade, né? O objetivo da aula de hoje é falar sobre isso, né? Sobre o que é esse crescimento que se renova, que se sustenta, né? E o crescimento, a maturidade sustentável, ela só existe se você tem verdadeiras bases. Por que verdadeiras bases? Porque nós vemos também, eu acho que você já deve ter visto um fato que é muito infeliz, né? É uma pessoa se despontar no meio da igreja, né?
fazer muitas atividades, ser visível, presente, às vezes até ministrar com muita graça. E essa pessoa pega e sai da presença do Senhor. Uma pessoa que tem uma vida espiritual embasada, ela pode se entristecer com pessoas, pode se entristecer com ministérios, mas ela é firme no Senhor, ela não sai dos caminhos do Senhor, porque ela conhece aquele que a arrebanhou, ela tem uma experiência com o Espírito Santo, ela tem uma experiência com o Senhor, mas o que a gente vê é esse crescimento muitas vezes sem base, Então, o crescimento espiritual, aquela pessoa que tem uma maturidade, que ela sabe, ela tem sabedoria, ela busca os melhores dons com zelo, como a palavra diz, por mais difícil que ocorra em algumas situações, porque a gente pensa que a gente está no meio da igreja e que tudo é perfeito. Não, nós somos pessoas, irmãos. Nós cometemos, humanamente falando, falhas, Nós vamos muitas vezes errar uns com os outros, mas o que nos mantém firmes aqui é que nós temos um que habita em nós, que nos mantém constantes, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que muitas vezes nos incomoda. Aquele crente que é maduro, ele sabe reconhecer os seus próprios erros, ele sabe entender que ele errou. E aí nós falamos em coisas, nas lições anteriores, falamos de perdão, Então o crente maduro, ele sabe que é a hora dele pedir perdão, ou a hora de perdoar. Então nós vamos hoje nós falamos agora várias coisas, mas nós vamos começar hoje a falar um pouquinho de algumas coisas que precisam, o que nós precisamos para que isso se sustente, para que isso seja contínuo na nossa vida. Existem na lição, obviamente, irmãos, que nós temos um tempo muito curto, e o assunto é muito amplo, então nós vamos falar de 3 características aqui, 3 ações, vamos dizer assim, que são importantes para nós entendermos esse crescimento contínuo, esse crescimento sustentável, que é honra, humildade e fé. Então nós vamos falar essas três ações aí, essas 3 ações, Honra, humildade e fé. Não sei se o pessoal, como que está a projeção aí, se puder projetar um texto para a gente, é muito bom. Provérbios 29, versículo 23. Nós vamos começar falando de honra. Esse versículo é até conhecido, Provérbios 29, 23. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Bom, primeiro a gente tem que entender o seguinte, às vezes a gente tem uma visão de honra, que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque quem é mais tempo de evangelho aí, vai lembrar que mais recente, a gente tem visto vídeos, e tem falado muito de honra no meio evangélico, Só que a gente tem que tomar um cuidado para não confundir as coisas. Então vamos primeiro separar que existe a honra que você dá a Deus, ok? E tem a honra que você dá aos homens. E são totalmente diferentes. Porque aos homens depende de ações, de coisas que você conhece. Mas a Deus é diferente, porque independente se Deus está dando o que você está pedindo, independente se Deus está fazendo do jeito que você gosta ou não, damos honra a Ele o tempo inteiro. Porque o Senhor, Ele não é no nosso Senhor pelo que Ele nos dá, pelo que Ele nos concede, mas Ele é o nosso Senhor porque Ele é, e sempre será,
E independente das pessoas que, apesar de você honrar um ser humano, ele pode te decepcionar, Deus nunca te decepciona, né? Então a honra a Deus, ela é ligada diretamente à adoração a Deus, ok? Mas aos homens nós não vamos adorar, ok? Adoramos exclusivamente ao Senhor. Então nós precisamos separar essa honra, né? Veja que honrar a Deus, até a lição aqui fala sobre um exemplo que ele dá, com relação à totalidade que nós temos que honrar a Deus. Então, lembra, nós já tivemos uma lição aqui, que nós somos formados de corpo, alma e espírito. Da mesma forma, nós honramos a Deus também assim. Honramos a Deus com o nosso corpo. Através de quê? Boas palavras, testemunho. Né? Honramos com a nossa alma, buscando o quê? Sabedoria, né? Direção. Né? E honramos ao Senhor com o nosso espírito, obviamente, porque é Ele que nos liga ao Espírito Santo, que nos liga a Deus. Né? Veja aqui a revista aí, ela até fala de uma figura que existia, quem lembra lá na Velha Aliança, lá você vai ver isso em Êxodo, Levítico, Números, né? na Antiga Aliança, que existia uma figura que era o tabernáculo. Então o tabernáculo era uma espécie de templo em formato de tenda, né? Não sei se os irmãos estão lembrados disso, né? Já falamos aqui também em outras lições. Era em formato de tenda, mas até o formato do tabernáculo tinha a ver com uma sequência de adoração, porque primeiro você entrava, se você lembrar as sequências você tinha o átrio, a área de santíssimo, alguns falam, né? Santuário, tem vários nomes, mas aqui a gente chama de santuário. E a sequência final era o Santo dos Santos, ou Santíssimo, isso que está certo. Então era átrio, santuário e Santo dos Santos. Para você tinha que adorar numa sequência. Né? Então a mesma coisa é assim, porque o átrio, né, que é o primeiro, ele fala aonde você tinha ali a principal ministração visível, era acesso ao povo, né? Você já vê que no santuário já era uma coisa mais íntima, né? E no Santo dos Santos era um negócio mais complexo ainda, porque só um grupo específico, que eram os sacerdotes, que entravam lá, né? Tinha todo um processo de purificação. Então nós também somos assim. Nós temos a nossa vida espiritual, a nossa honra a Deus. Tem coisas que você honra que é visível, né? Que as pessoas, você está ministrando, você está falando, as pessoas estão vendo, mas tem coisas que é aqui, ó, é no interior, e tem coisas que são mais internas ainda, que são só no espírito, então tem níveis, né? Eu não consigo saber, mas às vezes tem um irmão aqui cantando um louvor, né? Está ministrando um louvor, glória a Deus, é uma bênção, mas eu não sei o que tem dentro da mente dele, mas o Senhor sabe. Então, até que nível o Senhor está sendo honrado? Muitas vezes ele está sendo honrado no visível, mas talvez no íntimo não. Então, a honra a Deus é muito mais complexa do que honrar os homens, porque a honra a Deus ela é a todo instante. Você honra a Deus, né, a todo momento, não é só na igreja, não. O só na igreja é o átrio, é o visível. Nós julgamos as pessoas assim, mais ou menos espirituais, de acordo com o volume que a gente vê elas na igreja. Mas isso não é o que Deus faz. Às vezes você pode estar aqui em menos tempo, às vezes você trabalha, não consegue estar todos os cultos.
mas aonde você está, você é templo do Deus vivo. Você dá testemunho, você vive uma vida de adoração. Então a honra a Deus, ela é muito mais complexa, né? Porque ela envolve o seu cotidiano, envolve tudo o que você faz. Amém? E veja que a revista aí também vai falar sobre honra aos homens, né? Veja que a revista usa até um dos textos que a gente leu também, né? Mas honrar os homens também é importante? Sim, claro, né? Só que o honrar aos homens tem se misturado um pouco essa ideia de que você honra as pessoas pelo que elas fazem para você, principalmente, né? Quando, na verdade, essa honra a pessoas está, assim como a honra a Deus está ligado à adoração, honra a pessoas está ligado a respeito, ok? E respeito não é simples, eu respeito a pessoa porque ela fez algo que me beneficiou, ok? Essa visão que a gente vê, né? Não, eu vou honrar fulano, né? Porque ele intercedeu por mim, né? Ele abriu portas, ele fez isso, ele fez aquilo. Não quer dizer que isso é pecado, mas como a nossa alma é enganosa, obviamente que essa honra pode estar ligado muito também à troca de favor, né? Alguém fez um favor para você e você quer honrar aquela pessoa, mas não é essa honra que nós estamos falando e nem a honra que Paulo fala. Mas a honra que Paulo fala é no sentido de que essa pessoa que você está honrando é porque ela está sendo usada para o reino de Deus. Então você tem um respeito por essa pessoa, né? Tem um respeito pelo que ela faz pelo reino. Então essa honra é mais ligada. A gente não pode confundir, como é que eu honro uma pessoa? Eu tenho que dar um presente, a gente tem essa... Não, às vezes seu líder, se você colocar o seu joelho no chão e orar pela família dele, pela vida dele, pelo local de trabalho dele, você já está honrando. E muito mais sadio esse tipo de honra, né? Então a honra não é essa honra visível que o evangelho moderno do YouTube prega, né? Às vezes você assiste algumas ministrações de algumas pessoas e eu quero agradecer o irmão que me honrou, que ele deu um carro. Mas não é essa honra que nós estamos falando, né? Não é que você vai, para honrar o meu líder, eu tenho que dar um presente para o meu líder, eu tenho que comprar alguma coisa para ele. Tudo bem, se você quiser, faça, não tem problema nenhum. Inclusive, se alguém quiser me dar, eu calço 42. Mas não é essa o que tem significado no reino de Deus. O que tem significado no reino de Deus é você honrar o seu irmão, o seu próximo, com amor. Porque o próprio Paulo fala que no final de tudo, é o amor que é o melhor, né? Então, é através de quê? Da oração, né? De respeito. Quando alguém fala mal do seu líder e você repreende essa pessoa, você está honrando o seu líder, sabia? Então, olha só, tem várias formas de honrar as pessoas, nós precisamos entender e até pedir direção ao Senhor para a gente não se confundir com essas coisas. Amém? Antes de eu prosseguir, que agora o tempo está apertado, pastor Carlos Lima só me coloca em tempo apertado, né? A gente passar para o próximo tópico. Eu queria saber até aqui, alguém tem alguma pergunta? Posso prosseguir? Amém? Vamos abrir em Filipenses 2:3. Se puder colocar aí para a gente, agradeço muito. . 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
Filipenses 2:3. A palavra do Senhor nos diz assim: não façais nada por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um, agora essa última frase é a mais difícil. Cada um considere os outros superiores a você. Então, essa frase até de certa forma resume um pouco do que é humildade. Então, primeiro a gente tem que entender o que às vezes a gente confunde com humildade. Primeiro, humildade não é você se vestir mal. Ai, fulano é humilde. Aí ele vem com a camisa surrada, não que isso é problema, mas isso não é humildade, tá? Então, eu sou uma pessoa humilde, aí você não compra roupa porque acha que se você não é isso, ok? Ou tudo bem que existe o extremo, falta de humildade, você não precisa ficar ostentando, né? Então, a ostentação, ela é desproporcional à humildade. Mas a humildade não quer dizer que você tem que ser... Detalhe, humildade não é sinal de voto de pobreza. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque existem pessoas pobres que são soberbas. Muito. E existe pessoas ricas que são humildes. Então não é ligado uma coisa à outra. Ok? Então, humildade não tem a ver com o que você tem, ou como você se veste, mas humildade tem a ver de como você se enxerga em relação ao outro. Então, se você se acha superior a todo mundo, né, aí é o contrário do que é a humildade, é a falta de humildade. Porque a humildade é você já predizer na sua mente que você não é melhor do que ninguém, certo? É o que o texto está falando aí, ó. Cada um considere o outro superior a você, ou seja, você não é melhor do que ninguém. Então, humildade, ela é ligada a isso, né? E, para a gente não confundir, né, essa visão. Veja um exemplo bem simples. Quem era superior? Os apóstolos ou Jesus? É óbvio, né? Mas quem lavou o pé de quem? Então, por que Jesus lavou o pé, os pés, né, dos apóstolos, se ele era superior? Mas ele quis nos mostrar que, independente de você ser ou não, a humildade te ensina que você considere como se os outros fossem superiores a você. Entende esse exemplo de Cristo? Às vezes a gente vê isso hoje, e é uma coisa muitas vezes imperceptível para a gente. A gente às vezes vê até em cultos, né? Aí vem o pastor para lavar o pé dos irmãos. Não sei se alguém já viu esse tipo de culto. Às vezes a gente não acha isso, não. Mas eu quero te dizer uma coisa. Naquele tempo de Cristo, quem lavava o pé do outro eram os servos, eram os escravos, era o pessoal da ralé. E um profeta tinha uma certa... quando alguém falava assim, lá vem um profeta, né? Aí um profeta, Jesus foi considerado por muitos profetas, né? E ele, olha, tem um profeta, mas ele está lavando o pé de um pescador. Entende? O impacto da época não é o impacto de hoje, né? Mas Jesus nos mostrando que não tem problema nenhum, a gente fica com esse negócio, né? Porque eu não vou fazer isso porque eu tenho tal cargo na igreja. Né? Eu tinha um colega meu que ele era, infelizmente, tá? A notícia é ruim, mas ele era pastor. Mas quando falava assim, não, nós vamos fazer
uma evangelização. Não, deixa isso para os obreiros. Não permanece, isso é falta de maturidade. Né? Muito pelo contrário, quanto mais cargo você tem na igreja, se muito lhe é dado, então a cobrança é maior. E não é só daqui não, a cobrança de lá. Né? A revista nos dá um exemplo também de falta de humildade. Né? E ela cita um dos reis, que foi o rei Uzias. Né? Isso está, depois se você quiser, está registrado em Crônicas e no livro dos reis, né? A figura do rei Uzias, como um exemplo de falta de humildade. Então eu vou gastar uns minutinhos aqui só para falar rapidinho, para a gente não perder a linha do raciocínio. Mas o rei Uzias foi um rei que ele começou muito bem. A gente vê isso muito no meio evangélico. Pessoas que começam muito bem, né? Se despontam. Né? Rei Uzias, um homem, começou a reinar cedo. O rei Uzias foi um rei que teve um dos reinados mais longos de Israel. Foi 52 anos de reinado. Ele começou novo, e ele começou com grandes mudanças, melhorias, vitórias. Só que chegou um momento da vida do rei Uzias que ele começou a se achar superior às coisas que ele pregava. Sabe quando você começa a se achar superior aos preceitos da Bíblia e que elas não te atingem? Você pode pecar, que todo mundo pode pecar, que você pode repreender, mas quando você peca, você arruma uma desculpa para você mesmo e justifica o seu próprio pecado, sua própria falha. Foi o que aconteceu com ele. Ele começou a se achar, já que eu sou um homem de muitas glórias, de muitas vitórias, né, de muitos posts, de muitas curtidas, trazendo para hoje um pouco, né? Se eu sou uma pessoa bem vista, sou bem remunerada, né? Então, nada pode me abalar. Então, eu posso fazer o que eu quiser, que ninguém pode me repreender. Foi aonde o rei Uzias começou a sua vida. Né? Se achava muito. Abrindo um parênteses de curiosidades, não sei se os irmãos, a gente já falou isso algumas vezes, que os nomes das pessoas em Israel eram dados como certo assim, não era à toa, né? É como se fosse uma profecia sobre a pessoa, né? E Uzias significa Deus é forte, ou Deus, a força de Deus é algo, né? Então, isso de certa forma era o que ele queria mostrar para todo mundo, né? Eu sou forte. Eu que sou o cara, eu que mando aqui, eu que determino, eu que faço. Até um dia que ele quis fazer o seguinte. Lembra que existiam três funções dentro do reinado de Israel, né? Que era o rei, o sacerdote e o profeta. E cada um tinha sua função. Cada um tinha o seu conjunto de atribuições. Mas Uzias, ele quis fazer uma coisa que só o sacerdote podia fazer. Ele quis queimar o incenso no altar. E os sacerdotes, não, você não pode fazer isso. Por quê? Porque tem uma determinação do Senhor. E ele falou assim, não, eu sou o rei. Eu faço o que eu quiser. E os sacerdotes ainda tentaram alertar, não faça isso. E ele foi lá fazer. E sabe o que aconteceu com ele? Deus mandou para ele uma lepra. Irmãos, até a irmã lembrou que a lepra, eu até comentei assim, a gente não vê gente com lepra, mas a lepra ainda existe, né? Tem o nome de hanseníase, não é isso? Que ainda é cuidado. Mas hoje você já não vê visível assim, né? Você não vê pessoa visível assim, lepra, você não vê. Mas naquela época era um negócio complicado, porque não tinha tratamento, não tinha nada. Então a pessoa ela era escondida da sociedade. E você imagina um rei. Então aquilo
veio e quebrou. Né? Foi uma punição de Deus por falta de humildade. E o que eu aprendo com isso é que é o seguinte, né? Que eu preciso entender o que Deus faz na minha vida, e o que Deus faz na minha vida não é o que Deus faz na vida do outro. Deus tem coisas diferentes, para alguns tem propósitos diferentes, independente se o propósito do outro você acha que é inferior ao seu. Tem pessoas que prejulgam os outros, né? Eu lembro que uma vez eu estava fazendo um serviço, eu presto muito serviço, quem me conhece aí nessa área de tecnologia, eu presto muito serviço para empresas de saúde. E um dia eu vi uma pessoa falar mal, desqualificar uma enfermeira, porque a pessoa queria o médico e não a enfermeira, e desqualificou. E eu disse para ela o seguinte, o dia que você ficar doente, espero que não aconteça, mas se você vier para esse hospital, quem vai limpar você não é o médico, é o enfermeiro. Falei isso para a pessoa. Quem vai fazer para você coisas que o médico não faz, e que vai ter um cuidado muito peculiar com você, vai ser o enfermeiro. Não é ele é inferior ou superior, são atribuições diferentes. Mas nós, por orgulho, né, por acharmos que somos alguma coisa, somos nada, irmão. Aqui nessa terra todo mundo vai para o mesmo lugar, mas só que espiritualmente não. Nós vamos para o céu, nós estaremos com o Senhor. Mas o nosso corpo salva aqueles que forem arrebatados, né? Tem um pessoal que fala assim, eu estou orando para que Jesus volte, porque eu não quero morrer. Mas, tudo bem, mas quem somos nós para dizer para Deus se ele tem que voltar ou não, né? Mas, a mesma coisa, olhe para o seu irmão, independente do que ele faça nessa terra ou na igreja, o que Deus faz na vida dele não é você que determina. Às vezes a pessoa mais humilde da igreja, pessoas têm mais se convertido olhando para o testemunho dela do que para o seu, que você tem um cargo e se acha. Então a gente tem que olhar que humildade diante de Deus não tem a ver com o que você conquistou aqui. Pode até ser que contribua, mas diante de Deus, humildade é o que você conquistou para o reino. Então, é diferente. Então, quando você se considera... e olha só, o texto não fala para se considerar igual, não, olha que coisa. Ele fala para considerar os outros superiores a você. Então, o que isso quer dizer? Se eu considero o Lauro superior a mim, significa que eu tenho que servi-lo. Não é? Então é isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para servir. E você serve a alguém que é superior a você. Foi por isso que Jesus lavou os pés. Porque ele estava dizendo, eu estou aqui, eu sou Deus, sou filho de Deus, mas eu estou aqui para servir. Então nós somos chamados para servir. Por isso que temos que considerar os outros superiores. Então humildade é você reconhecer isso. É você viver uma vida diante de Deus diferente do que Uzias. Desculpa, eu gosto muito de Josias. De Uzias. Porque Josias foi o que fez certo. Uzias foi o que fez errado. De uma vida de vangloriar-se a si mesmo. Né? Então, o que a gente aprende com isso? Né? A revista aí fala de 3 coisas que a gente tem que observar. Aprendendo com o rei Uzias. Primeiro, não busque no seu crescimento espiritual glórias para você mesmo. Não, eu quero reconhecimento, eu quero abraços, né? Eu quero likes, eu quero curtidas. Não é, você tem que buscar almas. Você tem que buscar que as pessoas se convertam. Através de quê? Do que Deus tem colocado na sua vida. Do propósito de Deus para a sua vida.
Ah, você não sabe? Então, coloca o joelho no chão, pergunta que ele vai te falar. Não é reconhecimento, não é valorização pessoal. Outra coisa, às vezes tem pessoas que têm um poder aquisitivo maior, amém? Isso não é pecado nenhum. Mas não fique, não dê valor a isso diante das pessoas. Né? Tem a pessoa que acabou de trocar, comprou um apartamento na beira da praia. Aí fala para todo mundo, né? Não, agora eu estou com a casa de 5 quartos, toda automatizada, tenho 3 carros na garagem, conta para amigo, para parente, não é essa vida. Você pode até ter, mas não fique promulgando o negócio, não precisa você usar isso para dizer o seguinte: eu sou uma pessoa bem-sucedida. E aí tem pessoas que acabam, por fragilidade da fé, achar que crescimento diante de Deus é porque Deus está te abençoando financeiramente, é porque você está agradando a Deus. Isso não é verdade, querido. Tem muita pessoa aí que está dentro de igreja, que tem muito dinheiro e não está agradando a Deus, não. Muito pelo contrário. Está arrumando jeitinho na empresa, está desviando um dinheirinho para pagar menos imposto, Não, estou reduzindo aqui para dar uma mascarada no imposto de renda, Aquele esqueminha lá, e a pessoa, isso está agradando a Deus, não, querido. Então, viva uma vida, discreta, talvez seja a melhor palavra. Outra coisa, ansiedade, inquietação, e falta de contentamento. Você não está contente com a vida que você tem? Ore a Deus e peça contentamento, porque nem todos vão ser ricos, nem todos vão ter muito dinheiro. Isso é uma ilusão. E eu vou falar uma história para vocês aqui. É uma ilusão que mentiram para mim quando eu era novo, sabe? Quando eu tinha meus 20 e poucos anos, parece música do Fábio Júnior, né? Meus 20 e poucos anos, a irmã que riu aí, que sabe o que eu estou falando. As pessoas falavam assim: não, se você entrar na área tal e fizer isso, fizer aquilo, você vai ficar rico, porque está não sei o quê. E aí vai o trouxa aqui, Trabalhava nem cipolate era não, irmão, era de 6 da manhã até a madrugada. Eu achava que eu ia ficar rico, E me comprometi muito a minha qualidade de vida por conta disso. Até o dia que eu parei no médico, estava tomando banho, caiu um monte de cabelo. E está caindo ainda, irmão, mas caiu um monte de cabelo. Aí eu fui no médico: cara, você está todo estressado e tal. Aí, por quê? Você tem que diminuir o ritmo. Eu não fiquei rico até hoje, irmão. Só da graça. Então, moral da história: não adianta a gente ficar querendo, o dia da manhã, vou fazer isso, fazer aquilo, será que vai faltar, será que não vai faltar, será que vai ter? Não é fácil o que eu vou dizer, mas nós temos que aprender a descansar no Senhor e confiar que o dia de amanhã vai ser melhor, porque senão a gente fica ansioso e não vive o agora. Você imagina ter um Espírito Santo dentro de você falando assim: olha, eu quero coisas boas para você, e você fala para ele assim, inconscientemente, não, espera aí um pouquinho que eu estou trabalhando mais, que eu quero ficar rico, e depois que eu estiver rico, você fala comigo. Tem muitas pessoas que estão assim. A ansiedade é um problema. Quem sofre de ansiedade, não só com ansiedade, porque tem ansiedade física mesmo, A pessoa que, qualquer coisa já fica, Teve um colega meu que passou mal quando o Brasil tomou o segundo gol. O gol lá, quase morreu. Falei assim: é ruim que eu vou ficar ansioso para esses negócios. Mas tem gente que fica. Tem gente que não dorme se for fazer prova. Vou fazer uma prova. Olha, a pessoa vai e faz aquela aula de direção, dirige, que é uma beleza. No dia da
prova, a pessoa não dorme, fica ansioso, aí chega lá, o estresse é tão grande que faz tudo errado e não passa, né? Então, ansiedade não é pecado não, faz parte da gente, a gente só tem que aprender a controlar. Às vezes você vai ter que bater um papinho com o psicólogo, com o psicanalista, trocar uma ideia. É bom, sabia? Extravasa a ansiedade, isso é bom, né? Mas tem um ponto da ansiedade, que é o seguinte: se você tem confiança em Deus, isso te dá uma base muito forte. Quando você confia que Deus está abrindo portas, quem trabalha com contrato de clientes, então, né? Aí o cliente foi lá, teve um caso esses dias, e um cliente meu faliu. Aí eu falei assim, vou ficar desesperado? Não. Na semana seguinte, apareceu um outro cliente novo, que era o dobro do valor do que o que saiu. Então eu vou ficar dizendo, o Senhor está resolvendo. Estou fazendo a minha parte, Ele faz a dele. Né? Ou seja, eu faço o possível e Deus o impossível. Né? Então a gente tem que confiar. É fácil? Não é. É talvez a parte mais difícil, mas nos ajuda, nos torna pessoas mais leves e automaticamente nos faz ficar mais humildes. Né? Porque nós começamos a olhar as necessidades dos outros, que são muito inerentes a nós. A gente reclama, você já viu um ditado que diz assim, está reclamando de barriga cheia? A gente faz isso muito. Às vezes você olha assim, nossa, eu tenho poucas camisas. Faz uma missão na África e você vai ver quanta roupa você tem no guarda-roupa. Porque lá o cara compra uma roupa a cada 10 anos e usa ela só aquela roupa específica, só em determinados, ele acha aquilo o máximo. E você olha para o seu guarda-roupa, você tem, sei lá, 5 homens, por exemplo. Né? Você tem 5, 6 camisas, acha pouco. Não, a mulher, então, que é uma beleza, né? Parece uma centopeia, né? Tem um monte de sapato, mas só tem 2 pés. Mas acha pouco. Aí, quando ela está estressada, estou falando só de mulher, não, homem também faz isso, mas de formas diferentes. Mas pessoas, quando estressam, sabe o que fazem? Vão no shopping gastar. Faz o seguinte, em vez de você fazer isso, junta um dinheirinho e faz uma missão no sertão, aí depois quando você voltar, você vai ver quanta roupa você tem, quanto sapato você tem, você vai ver que é relativo, que você literalmente está reclamando de barriga cheia, né? Isso aí só Jesus na causa, meu irmão. Isso aí é uma coisa que a gente não pode controlar, né? Entenda que humildade, obviamente, eu estou brincando aqui, mas presta atenção, não quer dizer que você está comprando, que não é nada disso. O que eu estou querendo dizer é a questão de tudo isso colabora para que você seja uma pessoa mais contente com o que Deus te dá. É isso que nós temos que pedir a Deus. Senhor, que eu seja uma pessoa contentada, entendendo, não é conformada, é diferente. Contentada, Deus está me dando isso, então estou glorificando o nome dEle. Lógico que eu sou uma pessoa que você tem que observar. Poxa, eu quero o melhor, claro. Você quer o melhor para a sua família, né? Você quer conquistar coisas melhores. Mas esse conquistar coisas melhores não pode ser maior do que a paz de espírito que o contentamento te dá. Então, tem que ter um equilíbrio. Isso foi aonde a gente viu o próprio rei aqui, que ele começou a errar. Gente, pensa bem, o cara era rei de Israel, tinha tudo. Para que ele queria oferecer incenso no altar? O que ia mudar na vida dele como rei? Nada. Ele só queria fazer aquilo para os outros verem. Nossa, ele está sendo superior. Para quê? Não tinha necessidade nenhuma dele fazer aquilo. Mas ele queria mostrar para as pessoas que ele tinha poder. É isso que nós temos que enxergar, Senhor. O que o Senhor está me dando, para mim, é uma bênção. E o Senhor não está dando para os outros verem o que eu tenho, mas sim para mim. Então, muitas vezes, você vai ver pessoas
que você olha para elas e acha que elas não têm nada, e elas têm muito mais que você. Aliás, abrindo um parênteses para uma coisa para você pensar, muitos de nós classificam pessoas pela profissão que ela é, se é pobre ou rica. Tem um ditado que diz assim, né? Se você acha que um pedreiro é pobre, peça um orçamento para ele que você vai descobrir que o pobre é você. Né? Nós temos essa predisposição de julgar as pessoas pelo que elas fazem. Aí você encontra o cara, o que você é, médico? Oh. Aí eu tenho um caso de um conhecido, que ele é dentista. Aí você fala assim, nossa, o cara é dentista. Tem nada. Ele é formado, atende numa clínica uma vez por semana, acorda às 10 horas da manhã todo dia e fica jogando. Ele é streamer, não ganha nada com jogar, mas só fica jogando. Então, assim, é uma escolha que ele fez. Ah, mas ele é dentista, devia estar rico. Mas ele escolheu, o que ele trabalha 1 ou 2 vezes por semana, para ele tá bom. Ele não quer ficar milionário, ele não quer aparecer. Ele está feliz com isso. Ué, é a forma dele pensar. Né? Ele não é uma pessoa estressada. Você quer saber, ele está melhor do que muita gente. Porque às vezes o cara é dentista lá, quer trabalhar um monte de coisa, trabalha. Tem tempo para tudo, menos para desfrutar do dinheiro que ele ganhou como trabalho. Então tem pessoas que... Eu conheço um médico que trabalha só 2 vezes por semana. Ele ganha mais do que eu trabalhando o mês inteiro. Mas com 2 vezes por semana, o que ele faz o resto do dia? Está na praia, andando de bike. Ele passa, rapaz, peguei a bike hoje e fui até Guarapari e voltei, moro na Praia da Costa. Eu falei, rapaz, você não trabalha não? Ele, hoje não. Está vivendo. Então tem pessoas, olha bem, a gente tem que tirar essa ideia de que você ser feliz, você tem que se matar de trabalhar. Diminuir. Eu estou quase criando uma religião de que não trabalha às sextas-feiras. Eu não queria trabalhar nas sextas-feiras, eu não vou trabalhar na sexta-feira. Mas tem sempre alguém que acaba procurando e às vezes é apertado, você tem que ir. Mas sexta-feira é um dia bom para você pensar assim, né? Agora eu vou respirar, colocar os projetos em dia, né? Botar os raciocínios. Às vezes nós precisamos parar tempo para pensar. Você já percebeu que as pessoas mais prósperas, humanamente falando, trabalham menos, sabia? Porque o tempo que ele não está trabalhando, que ele está andando de bicicleta, ele está pensando, né? Tendo boas ideias. É uma forma de a gente ver como é que mudou um pouco, né? A minha geração, como de alguns aqui que têm a minha idade, foi geração de trabalho, de acordar cedo, acordar de manhã, né? Então isso mudou, né? Isso mudou. Mas nós aprendemos aqui com o rei Uzias como não fazer, né? Não seja soberbo, peça contentamento a Deus e entenda que quantidade não é qualidade, né? Que você possa viver uma vida espiritualmente mais tranquila. Só para dar o finalzinho que eu até deixei esse menos para o fim, porque a gente já falou tanto de fé aqui em outras lições, mas o terceiro elemento é a fé. Já tivemos lições aqui específicas sobre fé, né? Mas só para pegar o gancho da maturidade, vejam que honra e humildade está muito ligado ao seu grau de fé. Quanto mais fé em Deus você tem, quanto mais convívio com Deus você tem, quanto mais Deus em você, mais amor, ok? Então, quanto mais fé em Deus você tem, mais uma vida equilibrada, você ama mais. E quando você ama mais, você é mais humilde, porque você valoriza o próximo. Então, a coisa é ligada uma na outra. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque fé é o motor de tudo que você faz. Não adianta você estar na igreja, é uma pessoa boa, humilde, inteligente, mas se você não tem fé, você não está agradando a Deus. E você vem aqui para quê? Para agradar a Deus.
Então, esse que às vezes, olha como é que a nossa vida tem alguns focos que às vezes a gente perde um pouco a forma de ver. A fé é a nossa maior base. Só que a fé, ela tem uma coisa interessante. Apesar de, o Lima lembrou isso várias vezes, né? Jesus cobrou dos discípulos fé. Sim, vocês têm que ter fé. Só que fé, às vezes é difícil, para nós ela é meio intangível. Você não consegue saber. Eu não consigo olhar para o pastor Evandro e falar se ele tem muita fé. Mas Jesus tinha, por isso que ele falava. Porque você vê que ele virou para o centurião, lá, funcionário do Império Romano. E ele disse assim, ó, nem em Israel eu vi tanta fé. Lembra o centurião, aquele que foi falar com Jesus, e falou assim, basta só dar uma palavra, que o meu servo será curado. A fé, quanto mais fé você tem em Deus, quanto mais fé você tem, você se aperfeiçoa, porque fé faz parte da maturidade, tá? Eu estava falando isso até com os irmãos, nós estamos em dias, principalmente a galera aí dos 20 e poucos anos para baixo, que a fé está sendo posta muito em prova. Por quê? Porque nós temos muita informação que embasa a nossa razão. A nossa razão, ela é movida por informação. Então, quanto mais informação você tem, quanto mais ciências você conhece, matemática, quanto mais você conhece dessas coisas, mais ela embasa a sua razão. E quanto mais embasa a sua razão, a sua fé ela é posta mais em prática. Porque, às vezes você fala, isso é fé? Ih, mas ó, tem isso, tem isso. Aí a sua razão começa a justificar aquilo para dizer que não é fé. Entende? E aí você começa a duvidar até, você já viu uma pessoa virar, olha, o Senhor me abençoou e moveu e fez, aí você fica assim, será que foi Deus que fez mesmo? Será que não foi porque foi uma oportunidade, alguém apareceu e tal? Aí você começa a não ter fé, você começa a embasar, a pessoa ganhou um emprego maior, tá ganhando mais, mas ela acabou de se fazer um mestrado, aí é automático, ela vai ganhar mais, mas a pessoa, o que tem fé fala, não, foi Deus que me deu, e o outro fala assim, não, porque você terminou o mestrado, entende? Então, nós estamos num momento que a gente tem tanta informação, muita informação, tem mais do que a sua cabeça cabe, tem muita informação, e essa informação nos coloca na balança da razão e fé, pesar mais para a razão. E isso que nós temos que voltar um pouco. A gente fala assim, por que a gente várias vezes ouve, eu não dou vazão que eu vou falar não, mas a gente ouve muitas pessoas falando assim, no passado a igreja era mais fervorosa, você já viu essas coisas assim? Né? Tal. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acredito que a igreja hoje, com a informação que ela tem, e se ela usar em prol, ela tem um crescimento muito maior que as igrejas do passado. Só que o que fazia as pessoas talvez serem mais fervorosas, é uma coisa que é o seguinte, irmão, a inocência, no sentido, a ignorância no sentido da inocência é uma coisa boa. Né? Quando você não tem conhecimento de alguma coisa, né? Ou seja, aquilo não te incomoda, talvez é melhor do que quando você tem ciência. Porque depois que você sabe de alguma coisa, você tem que escolher uma, você tem que optar. Então, até quando você não sabe, você fica mais tranquilo. Né? Então, às vezes tem, um exemplo. Às vezes a pessoa assiste um documentário falando sobre como é que é o nome? A globalização, não. Efeito estufa. Aí a pessoa começa a olhar aquele documentário. Se você assistir um documentário de efeito estufa, irmão, nem no banheiro você vai mais. Porque eles estão dizendo lá que a culpa do efeito estufa é porque as vacas estão soltando pum. Aí você fica assim, meu Deus, como é que é isso? Aí você começa a analisar algumas coisas que a pessoa, tem gente que pira nessas informações, né? Teve um grupo aí que estava... que o exército vai recrutar todo mundo que é reservista, porque não sei o quê. Então, assim, tem coisas que é melhor você não saber, sabe? Porque quando você sabe aquilo...
Então, as pessoas não conheciam o que estava acontecendo, só estavam dentro da igreja ouvindo palavra de Deus, então a fé automaticamente ficava meio ampliada, né? Agora você está ouvindo na igreja aqui um monte de palavra, bênção, cura, manifestação, mas você vai para a rede social, tem um monte de informação que pesa do lado contrário, né? Aí você já vê que eu sou da geração que firmemente, para mim, é criacionista, Adão e Eva. Mas tinha aquele pessoal que falava do Darwin, que veio de macaco, aquela história toda. Agora já tem tanta informação nesse negócio, que até dentro das igrejas está um negócio meio balançado. Não, olha bem, tinha Adão e Eva sim, mas tinha dinossauro, aí mistura as coisas no meio do negócio, né? Não, que o Éden era igual o Jurassic Park, né? Tinha um monte de dinossauro andando e tal. E aí começa o pessoal a juntar, não, porque tem informação de não sei quem, de carbono de não sei quem, e de não sei o que aonde. E aí você fica, meu Deus, antigamente era só escolher, só era Adão e Eva ou era o Darwin. Como eu não sabia quem era o Darwin direito, então vai Adão e Eva sempre. Estava o pastor falando, você ia na fé, glória a Deus. Agora está um negócio complicado. Aí começou a criar derivações dessas coisas. Então a fé está sendo posta em prática. E eu vou dizer para você um negócio: fé de verdade vai ser assim, ela vai ser posta em prática. Por isso que Jesus, quando ele fala várias vezes lá em Mateus 24 e 25, sobre os últimos dias, ele fala de coisas que iam ser postas em prática mesmo. Vai ter 2 lá trabalhando. Um vai, o outro fica. Vai ter isso e vai ter aquilo. Aí Jesus começa a falar. Vai ter guerras, vai ter rumores de guerras. Então, tudo isso para pôr a nossa fé em prática. Então, você vê que fé é um assunto amplo, dá até uma aula separada. Mas, para a gente fechar o assunto de hoje, crescimento espiritual. Honra, humildade e fé. Nós precisamos buscar, Senhor, o entendimento dessas coisas, porque são pontos que vai nos levar cada vez mais a termos uma vida espiritual equilibrada, Ou seja, o que é vida espiritual equilibrada? Não é ser fanático de um lado, ser equilibrado, ao mesmo tempo estar desvinculado no nosso coração das coisas deste mundo. Porque a vida espiritual equilibrada, ela nos diz que é o seguinte: nós estamos aqui, e enquanto estamos aqui, estamos fazendo a diferença aqui, mas o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é o céu, a gente vai para lá. Então as riquezas que nós temos que conquistar, são as riquezas de lá, não as daqui. As daqui vão ser consequência, vão ser ações que vão, amém, glória a Deus, mas não é isso, amém? Alguém quer comentar alguma coisa, alguma pergunta? Algum ponto aí que queira, foi bem corrido, né? Algum ponto a ser esclarecido? Porque vai ter batismo, então por isso que a gente deu uma encurtada no assunto. Amém? Amém. Amém, pastor. Amém. Os irmãos foram abençoados com esta aula, diz amém? Então, irmãos, hoje, a nossa EBD foi mais curta, já vamos fazer o encerramento, porque vai ter o batismo, E o pastor Eduardo pediu para liberar os irmãos mais cedo, para os irmãos irem para o batismo. Eu quero convidar agora a igreja para